uma história de dor tão cruel, tão triste. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais para suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar, em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive e viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Este homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que Ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar, em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive e viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos nos encontrar lá no Feliz sábado. Como é bom podermos estar na casa de Deus, numa agradável manhã de sábado. Pelo menos aqui dentro está bem agradável, né? Bem confortável. Alguns estão com as mãos geladas, sentindo um pouquinho de frio, mas é muito bom podermos estar na presença de Deus. É o melhor lugar que você poderia estar hoje, é na presença de Deus. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Que Deus seja louvado pela tua presença aqui, e que ao sair daqui hoje você possa sair diferente da maneira que você entrou. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente, que ao ouvir a minha voz aqui, a mensagem hoje
você possa ouvir na realidade a voz do Espírito Santo, que é Ele falando com você. Nós queremos também agradecer aqueles que têm orado em favor do nosso querido CAJ, Colégio Adventista aqui de Jacarepaguá. Deus tem nos abençoado, Deus tem mostrado que está à frente da sua obra, mas nós precisamos continuar pedindo que os irmãos continuem orando, para que Deus continue abençoando aquele local, e que muitas pessoas, elas possam ainda alcançar o conhecimento de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, como sendo o único que pode salvá-las, e possam aceitá-las como seu Salvador pessoal. Hoje à tarde, finalzinho da tarde, às 5h30, nós teremos uma grande festa lá no CAJ, com batismos, frutos aí do trabalho que o colégio tem feito, fruto do trabalho do Espírito Santo na realidade no coração de algumas pessoas. Que vocês continuem orando pelo CAJ, orando pela programação de hoje, que o nome de Deus possa ser honrado e glorificado naquele lugar. Muito bem, nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre família, e vamos falar sobre uma coisa que é muito importante. Se eu perguntar aqui para aqueles que são pais, o que é mais importante para você aqui nesse mundo? O que você mais dá valor aqui nesse mundo? Qual é o foco das tuas preocupações, do teu investimento? Eu tenho certeza que a resposta seria uma só: os nossos filhos. Os nossos filhos. Nós desejamos sucesso e êxito para os nossos filhos, trabalhamos para isso, procuramos oferecer o melhor, para que eles possam ser o melhor. A Bíblia diz que os filhos, eles são a herança do Senhor. É um privilégio, realmente ser pai, ser mãe é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Eu quero dar um recadinho já logo na abertura aqui do nossa meditação. O que nós vamos estudar hoje aqui está baseado no livro A Orientação da Criança. Se você ainda não leu esse livro, hoje nós vamos apenas trabalhar alguns temas aqui, alguns parágrafos, alguns textos, mas é um livro que você precisa ler. Se você é pai, se você é mãe, você precisa ler esse livro. Se você ainda não é pai, ainda não é mãe, precisa ler esse livro. Quem escreveu esse livro foi Ellen White. Então, se você achar que a gente está batendo firme aqui em algumas questões, por favor, não fique bravo comigo, não. Fique bravo com a irmã White, tá? Porque é ela que escreveu. Nós vamos apenas aqui ler aquilo que foi escrito por ela. Sei que tem algumas coisas aqui que são bem pesadas. É assim que eu vejo para mim. Meus filhos hoje já estão grandes, né? O caçula já está prestes a completar 18 anos. E nós ficamos lendo, estudando esse tema de hoje e refletindo quantas coisas eu poderia ter feito diferente. Mas para mim, com os meus filhos, praticamente já passou. Lógico, a gente tem a influência. Enquanto os filhos estão sob nossa tutela, nós ainda temos, né, a influência sobre eles. Mas muitas coisas aqui já passaram a oportunidade, eu percebo que se eu tivesse a oportunidade de recomeçar tudo de novo, eu faria muita coisa diferente. Faria muita coisa diferente. Então, se você ainda tem a chance de fazer algo diferente, preste atenção no que Deus tem para te falar hoje, e tenha orado para que Deus realmente toque o seu coração, e que essa mensagem possa provocar mudanças na sua atitude, na sua vida, na vida dos seus filhos. Nós vamos estudar aqui hoje, trabalhar abordando praticamente 2 pontos importantes, que é o domínio próprio e a obediência. Quando você recebe aquele presente de Deus, aquela criança, o que vem à sua mente? O que você pensa? O que você pensou quando você ali na maternidade pegou pela primeira vez aquele embrulho,
aquele ser ali se mexendo, ou chorando, ou resmungando. Eu confesso que eu fui pai muito cedo, muito novo, né? Com 21 para 22 anos de idade eu já era pai. E quando nós chegamos em casa, enquanto estava no hospital, a gente se sentia assim, né? Bom, as enfermeiras estão cuidando, está tudo certo, só vinha no quarto na hora de mamar, era com a esposa, eu ficava de lado olhando, etc., pegava no colo. Mas quando nós chegamos em casa com aquela pequenina criatura em nossas mãos, eu confesso que eu estremeci diante da responsabilidade que eu tinha. Agora está nas nossas mãos, criar, cuidar. Qual que é o objetivo, o grande alvo da sua educação, a educação de uma criança? Você parou para pensar sobre isso? Será prepará-los para a vida e seus deveres, habilitá-los para assumir uma posição honrosa no mundo, fazer o bem, beneficiar os seus semelhantes, alcançar a seu tempo a recompensa dos justos? Será que esse é o objetivo da educação? Se você pensa assim, então a primeira lição que deve ser ensinada para uma criança é a do domínio próprio. Pois nenhuma pessoa indisciplinada, cabeçuda, pode esperar alcançar êxito neste mundo ou recompensa no vindouro. Os termos aqui um pouco pesados até, né? Mas é a realidade. Domínio próprio. Eis a primeira lição que precisamos ensinar para os nossos pequenos. E essa é uma coisa que devemos começar realmente a ensinar para eles enquanto eles são muito pequenos. Eles têm capacidade de aprender. É uma grande crueldade permitir que desenvolvam hábitos errôneos, colocar a lei nas mãos da criança e deixá-las governar. Em muitas casas, às vezes, infelizmente, quem manda é a criança. A criança faz o que ela quer, não apenas ela faz o que ela quer, mas os pais fazem o que ela quer. Em algumas casas, por exemplo, quem controla a televisão é a criança. E ai de quem trocar de canal. Às vezes está aquele querendo assistir um outro programa, mas a criança está segurando firme o controle. E é ela que controla. Ellen White está dizendo aqui que é uma crueldade deixar as crianças tomar conta da casa, pelas sentirem que é elas que dominam o lar. Não deve ser assim. Não devemos satisfazer os desejos egoístas das crianças. Uma preciosa lição que a mãe precisa repetir frequentemente é de que a criança não deve governar. Ela não é o chefe, mas a vontade e desejos da mãe devem ser supremos. Assim lhe está ela ensinando o domínio próprio. Não lhe deis nada pelo qual grita, mesmo que o vosso terno coração muito deseje fazer isso, pois se uma vez alcançarem a vitória gritando, esperarão fazê-lo de novo, e da segunda vez a luta será mais veemente. Devemos ter muito cuidado com essa questão do domínio próprio. Muitas crianças conseguem as coisas no grito, e elas aprendem muito rápido e fácil. Se ela conseguir alguma coisa gritando com você, ela já aprendeu que se gritar ela vai conseguir o que ela quer. E isso vai se tornando um hábito na vida dela. E nós não devemos permitir. Gritou para conseguir alguma coisa, por mais que você deseje realmente dar aquilo, não dê. Assim você vai estar ensinando a ela o domínio próprio. Entre as primeiras tarefas da mãe está a de restringir o temperamento dos pequeninos. Uma das primeiras tarefas, veja, não é lá na adolescência que você vai corrigir isso, na pré-adolescência, juvenil, não. É uma das primeiras tarefas da mãe, restringir o temperamento dos pequenos.
Não se deve permitir os filhos manifestarem ira. Não se lhes deve permitir atirar-se ao solo, bater e gritar por lhe ter sido negado algo que não era para o seu máximo bem. Você já deve ter assistido, com certeza seus filhos não fazem esse tipo de coisa, né? Mas já deve ter assistido no mercado, no shopping. A criança quer alguma coisa, o pai diz que não vai comprar e a criança se joga no chão, grita, esperneia e faz um escândalo. E às vezes o pai e a mãe ficam olhando e nada fazem para corrigir isso. Ellen White fala aqui que isso é pecado. Devemos corrigir, não permitir que as crianças reajam ou tenham uma reação de ira. Elas devem ser educadas, elas devem saber aprender a controlar esse sentimento. Frequentemente, Ellen White diz aqui já no tempo dela: tenho visto o pequeno jogar-se e gritar, se sua vontade é contrariada de qualquer maneira. Esse é o tempo de repreender o mau espírito. O inimigo procurará dominar a mente de nossos filhos. Permitir-lhes-emos nós moldá-los segundo a sua vontade? Esses pequenos não podem discernir que espírito os está influenciando. E é dever dos pais exercer juízo e prudência por eles. Seus hábitos devem ser cuidadosamente vigiados, as más tendências devem ser restringidas e a mente estimulada em favor do direito. A criança deve ser encorajada em todo o esforço de dominar a si mesma. Existe uma corrente, uma tendência hoje que diz que nós devemos deixar a criança livre para fazer as suas escolhas, que não devemos influenciar na escolha das crianças. Elas desde pequenininhas, já com 1, com 2 anos, elas devem ser livres para tomar as decisões que elas quiserem, fazer as escolhas que elas quiserem, inclusive com relação ao sexo. Não sei quem assistiu o Fantástico, acho que no domingo passado, de uma família que deixou simplesmente livre para eles escolherem a questão do gênero, se o menino queria ser menino ou menina, se a menina queria ser menina ou menino. E na reportagem lá eles falaram, com 2 anos de idade ela se posicionou, ela já escolheu o que ela queria. O que uma criança de 2 anos de idade sabe poder tomar uma decisão tão séria quanto essa? Estamos falando de uma coisa, mas tem tantas outras coisas que às vezes nós permitimos que as crianças de 1, 2 anos tomem sua decisão. Devemos vigiar, Ellen White diz aqui, vigiar as crianças. A criança, ela vem para nós, chega até os nossos braços, como se fosse uma folha de papel em branco. E tudo que será impresso ou escrito ali depende de nós, da nossa instrução, da nossa orientação. Por si só, ela não tem capacidade de tomar as decisões que vão nortear a sua vida. Elas devem ser orientadas, devem ser dirigidas no caminho correto. Mas às vezes as crianças não conseguem fazer isso, e os pais não conseguem direcionar as crianças nesse sentido. E sabem por que muitos pais às vezes não conseguem ensinar as crianças a ter domínio próprio? Porque eles mesmos não têm domínio próprio. E você não pode passar, você não pode ensinar alguma coisa para uma criança que você não tem. Ellen White diz aqui: alguns pais não têm domínio sobre si mesmos, não controlam seus apetites doentios ou seu temperamento impetuoso, portanto, não podem educar os filhos sobre a negação de seu apetite e ensinar-lhes o domínio próprio. Não podemos ensinar aquilo que nós não temos, não podemos passar aquilo que nós não temos. Se nós quisermos ensinar aos nossos filhos domínio próprio, primeiramente nós precisamos desenvolver o domínio próprio. Se os pais realizassem a obra que lhes foi designada por Deus e ensinassem aos filhos a restrição, a abnegação e o domínio próprio,
tanto por preceito como pelo exemplo, verificariam que ao estarem procurando cumprir o seu dever, de modo a receber a aprovação de Deus, estariam aprendendo preciosas lições na escola de Cristo. Quando você ensina uma criança, você não está apenas ensinando, mas você também está aprendendo. Você também está aprendendo. E nós ensinamos as crianças através das nossas palavras, mas ensinamos muito mais através do nosso exemplo. O exemplo ele vale mais do que 1000 palavras. Deus realmente nos colocou uma responsabilidade muito grande. É um privilégio, como eu falei, ter os nossos filhos, mas é também uma responsabilidade. Deus há de requerer das nossas mãos a educação e a salvação dos nossos filhos. Domínio próprio, a primeira lição a ser ensinada. Querido, se você percebe que você não tem domínio próprio, é um fruto do Espírito, você precisa desenvolver o domínio próprio. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que você desenvolva esta qualidade, para que você possa também passar isso para o seu filho. O mundo seria muito diferente se todos nós, ou se todas as crianças aprendessem desde a mais tenra idade a dominar os seus sentimentos, a ter domínio próprio. Outro aspecto que nós gostaríamos de falar nesta manhã, a questão da obediência, que é a chave para o êxito e para a felicidade. Devemos ensinar a criança a obedecer, porque isso vai trazer para elas muito mais felicidade, muito mais alegria. As crianças que aprendem a obedecer são mais felizes. Se você acha que deixar a criança livre, sem regras, sem cobrar a obediência deles, vai fazer com que eles sejam mais felizes, você está enganado. Vamos pegar aqui 2 exemplos. O céu. Enquanto no céu havia harmonia, todos obedeciam a Deus, obedeciam aos seus mandamentos, existia o que somente lá? Alegria, harmonia, felicidade. Não havia tristeza, não havia dor, não havia nada, porque todos eram obedientes. Quando entrou a desobediência, entrou a desgraça. O jardim do Éden, Deus criou a terra, criou o jardim do Éden, e tudo era muito bom, era perfeito, não existia nada de ruim no jardim do Éden. Por quê? O santo par que estava lá, Adão e Eva, eles eram obedientes. Enquanto eles permaneceram obedientes, eles gozavam de plena paz e de plena felicidade. Não existia nada que tirasse a felicidade deles. Mas quando entrou a desobediência, o cenário mudou completamente. Então, ensinar os nossos filhos a obedecer vai trazer a eles felicidade. A obediência pronta e contínua à sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como a honra a Deus e o bem da sociedade. Os filhos devem aprender que na submissão às leis da família está a perfeita liberdade. Os cristãos aprenderão esta mesma lição, que na obediência à lei de Deus está a sua perfeita liberdade. Alguns acham que a lei restringe, que a lei ela tira a liberdade. Nós só vamos encontrar a verdadeira liberdade na lei de Deus, obedecendo a lei de Deus. Lembrando que a desobediência causou a perda do Éden. Nossos pais foram expulsos do Éden por conta da desobediência. A prosperidade temporal e espiritual é condicionada à obediência à lei de Deus. Mas nós não lemos a palavra de Deus e assim não nos familiarizamos com as condições da bênção a todos os que diligentemente ouvem a lei de Deus e diligentemente a ensinam em sua família. A obediência à palavra de Deus é a nossa vida.
nossa felicidade. Erramos, pecamos muitas vezes porque não conhecemos a vontade de Deus, não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a lei de Deus perfeitamente. Deus deixa bem claro na sua palavra a sua vontade para nós, de forma límpida e transparente, mas muitas vezes, por não sabermos, ou não lermos, não estudarmos a palavra de Deus, deixamos de cumprir a sua lei. Devemos ensinar as crianças, a estudar a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não fazemos isso, ou nós mesmos não aprendemos mais a palavra de Deus, porque nós não sabemos estudar a palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus de forma leviana, de forma superficial, lemos apenas ali 1 ou 2 ou 3 capítulos da Bíblia, sem refletir, sem pensar. Queridos, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Lemos o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno entrarão aonde? No teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Essas palavras precisam entrar no nosso coração, porque por natureza, como que é nosso coração? O que o profeta Jeremias disse, que estamos na lição da semana passada: o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Essas palavras entrarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. Também, ou melhor, verso 9: e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Esses versos, eles podem nos servir aqui como base para a educação cristã. De que maneira devemos educar os nossos filhos? Tem algumas coisas que nós podemos destacar aqui desse texto. Diz aqui: tu as inculcarás, essas palavras, delas você falará, andando, deitado, levantando-se, atarás as tuas mãos e as escreverás. Estas palavras, que palavras são estas? Obviamente que no contexto aqui, a Bíblia está falando da lei de Moisés, mas hoje nós conhecemos como a palavra de Deus, não apenas a lei de Moisés, mas a palavra completa, e são essas as palavras que nós devemos educar, ou devemos ensinar aos nossos filhos. Veja, a Bíblia ela usa aqui uma expressão: tu as inculcarás. O que significa inculcar alguma coisa? Inculcar, nós podemos traduzir também como imprimir, gravar na mente através de repetição. É desta maneira que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Como inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus? Queridos, se fizermos uma leitura superficial, uma leitura sem nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós não alcançaremos o objetivo de inculcar isso na mente dos nossos filhos.
como fazer para que o estudo da Bíblia ela seja proveitoso. O pastor Adolfo Soares, professor do UNASP, engenheiro Coelho, ele apresenta uma técnica. Ele apresenta, na realidade, algumas técnicas, mas vamos destacar uma técnica aqui, que ele usa para si próprio e que ele indica para que as crianças também, que nós usemos com as nossas crianças, para inculcar na mente delas as palavras de Deus. E a técnica que ele apresenta é a técnica das 6 perguntas. Anota aí as perguntas. Você vai ler com o seu filho um texto da Bíblia. Um texto pequeno, não precisa ser um texto grande. Um pequeno capítulo, alguns versículos. Depois de ter lido esse texto com o seu filho, ou com alguma outra pessoa ou criança que esteja com você, seu sobrinho, seu neto, enfim, você vai então pedir para ele anotar as perguntas e responder essas perguntas. A primeira pergunta é: o que eu gostei? É a primeira pergunta que você vai fazer para a criança. Bom, já nessa primeira pergunta, a criança vai ter que pensar, vai refletir. O que eu gostei? Vamos pegar como exemplo aqui o Salmo 23, que é bem conhecido. Então você fez a leitura do Salmo 23 e agora vai pedir ali para a criança escrever no papel o que ela mais gostou nesse texto. Bom, já está fazendo ela pensar, já está fazendo ela se aprofundar, não vai ser apenas uma leitura superficial. E ela vai anotar ali o que eu mais gostei. Bom, gostei disso, anotou, fez a anotação. A segunda pergunta: o que eu não gostei? Pode ter alguma coisa ali que ela não tenha gostado. Então ela vai registrar o que ela não gostou, ok? Terceira pergunta: o que eu não entendi? Ok? Então ela vai refletir. Para ela em saber o que não entendeu, ela vai ter que descobrir o que entendeu. Ela está pensando, ela está estudando de forma mais profunda aquele texto, não está fazendo isso de forma artificial, mecânica. Quarta pergunta: o que eu aprendi sobre Deus nesse texto? Obviamente, se nós estamos estudando sobre a palavra de Deus, em qualquer texto da Bíblia que nós lermos, nós vamos aprender alguma coisa sobre Deus. O que eu aprendi sobre Deus? A quarta pergunta. Quinta pergunta: o que eu devo fazer? Olha, já vai fazer a criança partir para a ação, não vai ficar apenas na teoria. Bem, eu li o Salmo 23, já anotei o que eu gostei, talvez alguma coisa que eu não tenha gostado, coloquei o que eu não entendi, o que eu aprendi sobre Deus. Agora alguma coisa para a minha prática. A pergunta número 5, o que eu devo fazer? Diante daquilo que eu li, o que eu devo fazer? Quando nós estudamos a palavra de Deus, isso deve provocar alguma mudança na nossa vida. Nós não podemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ficar da mesma maneira que nós estamos. Tem que provocar alguma mudança. E a sexta pergunta: que frase vou pegar para mim? Então, dentro daquele texto que a criança leu, que você leu, ela vai pensar ali uma frase que ela gostou, que mais chamou atenção, que é a frase para ela. Entenderam? É difícil aplicar essa técnica? Não é difícil, é fácil. E não faz a criança e nós mesmos, não é uma técnica para você usar só com as crianças, para você mesmo. Não nos faz pensar, refletir, ir um pouco mais a fundo no texto? Nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer na prática, sem sair do seu lugar e com o máximo de reverência possível. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Pense aí, ou abra a sua Bíblia, pode ser o Salmo 23 mesmo, que é bem conhecido. Leia com a criança que está ao seu lado, se você não estiver ao lado de nenhuma criança, leia com o adulto que está do seu lado, ok? E você vai em 30 segundos responder 2 perguntas aí.
A primeira, o que eu gostei. Converse rapidamente aí com a criança, ou peça para ela responder para você, o adulto está do seu lado. O que eu gostei nesse texto? E a segunda pergunta, o que eu aprendi sobre Deus? Vamos lá? 30 segundos para fazermos esse pequeno exercício aí agora. Pense aí um pouquinho, se você já sabe de cor o Salmo 23, se você não sabe, leia rapidamente com alguém aí, e converse um pouquinho sobre ele. 30 segundos. O que eu gostei, ou melhor, o que eu gostei nesse texto, e o que eu aprendi sobre Deus. 30 segundos. Ok? Deu para sentir um pouquinho como é que é? É diferente você ler a Bíblia simplesmente superficialmente e usar um método, uma técnica para se aprofundar realmente. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, ensiná-los a se aprofundar na palavra de Deus. Temos essa responsabilidade de passar para nossos filhos as palavras de Deus. O sagrado dever de guiar os filhos nos caminhos da estrita obediência repousa sobre os pais. Vamos relembrar o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Quem deve fazer isso? Tu. A Bíblia está dizendo que é tu, você pai, você mãe, deve inculcar na mente dos seus filhos. Não é o pastor da igreja, não é o ancião da igreja, não é a professora da escola sabatina. Não é sobre eles que repousa a responsabilidade de inculcar na mente dos seus filhos a lei de Deus, as palavras de Deus. És tu, a Bíblia está dizendo aqui bem clara, de forma bem clara e transparente. Repousa sobre os pais essa responsabilidade. Ao ensinarmos aos nossos filhos a entenderem a Bíblia, a buscar o conhecimento da palavra de Deus, eles conhecerão a vontade de Deus, conhecerão a lei de Deus, entenderão que a lei de Deus é onde eles vão encontrar a verdadeira liberdade. Os filhos, eles aprenderão a obedecer a Deus, se aprenderem a obedecer os pais. Se uma criança não consegue obedecer os pais a quem ele está vendo, como ele vai obedecer alguém que ele não está nem vendo? Estão vendo a nossa responsabilidade? Não ensinarmos a estrita e verdadeira obediência aos nossos filhos é fazer com que eles também não aprendam a obedecer a Deus. Não é uma simples questão de cumprir regras dentro de casa, vai muito além disso. Ao aprender a obedecer aos pais, as crianças aprenderão a obedecer a Deus. Nunca se lhes deve permitir às crianças mostrar desrespeito para com os pais. Nunca se deve permitir que a obstinação passe sem ser reprimida. O futuro bem-estar da criança requer disciplina bondosa, amável, mas
firme. Queridos, é uma tarefa difícil a de educar os filhos. Não é uma tarefa fácil. Precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que consigamos o objetivo de educar corretamente os nossos filhos. Deus requererá das nossas mãos a educação dos nossos filhos. Algumas atitudes nossas às vezes prejudicam a educação dos nossos filhos, a questão da obediência, como por exemplo, às vezes o jeito de falar, o jeito de tratar as crianças. Quando nós lemos que devemos ser firmes, devemos entender que também temos que ser bondosos, amáveis. Jamais deveria sair dos nossos lábios uma palavra áspera, de grosseria, uma palavra de grosseria. Os filhos, eles devem aprender a amar e a respeitar e a obedecer aos pais por amor, sentirem que são amados e por conta disso eles devem obediência aos pais, não pela força. O equilíbrio entre tudo isso que nós estamos falando é que às vezes é difícil para nós seres humanos. Ser firme e ao mesmo tempo bondoso não é fácil. Ser firme, às vezes você tem que falar de forma mais severa com seu filho, sim. Às vezes você tem até que usar alguns métodos, como o que a Bíblia recomenda, a vara, para poder corrigir o seu filho. Sim, a Bíblia diz que devemos usar, apesar de as leis hoje dizerem que não pode bater nos filhos, mas a Bíblia diz que nós, se preciso for, não quer dizer que nós temos que educá-los dessa maneira, mas se preciso for, devemos usá-la. Os pais, eles devem ter autoridade sobre os filhos, tem que ter o respeito, e isso a gente consegue, não é pela força, pela violência, é com amor, é com carinho. Alguns pais são como placa de trânsito. Sabe como é? Você está andando em uma rodovia e tem lá a placa dizendo que a velocidade máxima ali é de 80 por hora. Está só a placa dizendo lá, 80 por hora. Você passa quanto por hora ali? 80? Normalmente, né, um pouquinho de pressa, aquela coisa toda e tal. Passa por 100, 120 por hora e vai embora. Está ali a placa dizendo qual que é a velocidade máxima, mas você não está nem aí. Por quê? A placa não vai fazer nada com você. Entende? Você passou e o que a placa fez? Nada. Mas em algum ponto lá na frente tem um radar. Ah, meus amigos, aí é diferente. Aí lá você põe o pé no freio. Está dizendo que a velocidade máxima é 80 e você passa a 60. Por quê? O radar é diferente da placa. O radar vai dizer para você assim, ó, aqui não. Passou acima da velocidade aqui, ó, já era. Entende? Alguns pais são placa. Dizem para os filhos algumas coisas, mas não fazem nada. Olha, se você for lá, você vai apanhar. A criança vai ficar pensando assim, bobão, eu não vou apanhar mesmo? Não vai que você vai apanhar. E a criança vai. E o que acontece? Nada. Nada. Querido, se você não tem a intenção de bater no seu filho, não fale que vai bater. Ah, se fizer isso vai apanhar. Não fale. Se você fizer, se você falar, cumpra. Isso é uma coisa importante. Ser firme é cumprir aquilo que você prometeu. Se você disser para ele que se ele colocar a mão aqui, ele vai ser punido de alguma forma, se ele colocar a mão, você tem que puni-lo. Você não pode prometer uma coisa que você não cumpre. Não faça isso.
você estará prejudicando o teu filho. Se não quer fazer, então também não prometa, não fala nada, é melhor. Outros pais são igual ao radar, não passa nada. Descumpriu a regra, e é assim que temos que ser. Cada deslize ou cada ação do filho que precisa ser corrigida, ela tem que ser corrigida, não pode ser deixada de lado. Porque uma coisa que ela faz errada, vai fazer com que ela faça a segunda vez, e uma terceira, e uma quarta, e isso vai virar um hábito. Isso vai virar um hábito, e aí mudar hábitos é muito mais complicado. É melhor trabalhar enquanto ainda não tem os hábitos formados. Nenhuma oportunidade de corrigir nossos filhos deve ser deixado passar por alto. Não deve. Bom, mas você pode estar pensando agora, meus filhos já são adolescentes, já estão grandes. Ellen White comenta aqui que a idade correta para nós desenvolvermos nele o domínio próprio, a obediência, são os 3 primeiros anos de vida. Se você não conseguir fazer isso nos 3 primeiros anos de vida, vai te dar mais trabalho depois, bem mais trabalho. É cedo que devemos começar isso. Mas e agora? Já passou 3 anos, a coisa está difícil, o filho talvez já esteja adolescente, ou já está mais crescidinho, e você percebe que está fazendo muita coisa errada. O que fazer? Queridos, como nós já comentamos, a primeira coisa a fazer é que se você tiver que mudar alguma coisa, deve começar por você. Você tem que ser o exemplo. E no livro Orientação da Criança, ainda na página 114, Ellen White nos aconselha a respeito deste assunto. Não deixem passar outro dia. Descobriu que você errou, está fazendo as coisas erradas, de forma errada, não deixe passar outro dia, sem lhes confessar de sua negligência em fazê-lo. Digam-lhes que vocês querem agora fazer o trabalho que Deus os designou. Peçam-lhes que façam com vocês a reforma. Uma conversa franca, direta com seus filhos, com sua família, pode mudar ainda o rumo da sua família. Olha, até aqui nós fizemos tudo errado. Não é dessa maneira que Deus quer que nós façamos. Mas eu quero fazer agora da maneira correta, como Deus deseja que nós façamos. E quero que vocês me ajudem nesse processo. Quando tomarmos atitude, tomarmos a nossa decisão, você pode ter certeza, meu irmão, você vai ter a bênção, vai ter a orientação de Deus. É o que Deus deseja fazer na tua família. Ele deseja que a sua família tenha êxito, que a tua família seja feliz. Deus deseja que quando, naquele dia em que Jesus voltar, você esteja com a sua família preparada para morar para sempre com Ele no céu. E Ele quer te dar forças para que você consiga preparar você e a sua família para este dia. Ele não te deixa sozinho nessa missão. Ele colocou diante de ti uma tremenda responsabilidade, mas também Ele te provê condições, meios para que você consiga cumprir a tua missão aqui nessa terra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conduzir a tua família, que você possa se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele conduza a tua família rumo à Canaã celestial. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Agora entoaremos o hino 480, em tuas mãos.
Deus, este hino que acabamos de cantar é a nossa oração. Queremos, ó Deus, nos colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza-nos, para que o Senhor conduza o nosso lar pelos Teus caminhos, e um dia, Senhor, possamos estar todos juntos reunidos nas mansões celestiais, onde não haverá mais tristeza, dor, pranto, morte, onde estaremos para sempre com Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Deus, ver o nosso Salvador face a face. Queremos em breve ter esse sonho realizado. Por favor, nos abençoe, nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para tomarmos as decisões corretas. Nos dê sabedoria para ensinarmos os nossos filhos nos Teus caminhos, para que possamos conduzi-los no caminho da verdade. Ao sairmos agora da igreja, a Tua casa, que Teus santos anjos nos acompanhem, nos levem em segurança até os nossos lares, e que possam nos trazer mais tarde para o programa Jovem. Essas bênçãos nos pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.